Glória a Deus, a paz do Senhor, minhas irmãs e meus irmãos. Depois dessa quarentena exaustiva de coronavírus, eu não sei vocês, mas eu estou loucamente apaixonado de saudade dos meus alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Meu Deus, que saudade! Eu sou professor de teologia há uns 8 para 9 anos já. Eu nunca passei tanto tempo longe de sala de aula. Estou com muita saudade. Imagino que você que é professor ou professora compartilha do mesmo sentimento. Eu aqui agora. EBD Adultos, a Igreja Eleita, segundo trimestre de 2020, lição 13, a batalha espiritual e as armas do crente. Última lição do trimestre. Aguenta, coração. Texto áureo, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. O primeiro trimestre de 2018, no ano passado, 2018 a 2019, foi batalha espiritual. Vamos ver se essa lição faz uma síntese. Verdade prática, o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. A leitura bíblica em classe, belíssimo texto de Efésios capítulo 6, 10 ao 20. Eu imaginava mesmo lá no início que o autor ia acabar chegando nesse negócio de batalha espiritual, porque foi um sucesso aquela lição, né? O objetivo desta lição, a 13ª, é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo de batalha espiritual. E os objetivos específicos quer demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha, apresentar o campo de batalha espiritual, saber quais são as armas espirituais indispensáveis do crente. Como nós vimos, vai fazer sim um resumão daquela lição e, para quem perdeu, quanto ao campo de batalha espiritual, infelizmente, alguns subestimam por completo os ataques do inimigo e suas ciladas. Já os outros enaltecem o poder do inimigo e se esquecem de que Cristo já o derrotou, glória a Deus, na cruz do Calvário. E que nos deu o poder contra as serpentes, os escorpiões, Lucas 10, verso 19. Então, tudo isso, os demônios servem a Satanás, o seu chefe, cuja missão deste mundo é matar, roubar e destruir, já previsto em João 10, mas nunca podemos nos esquecer de que maior é o que está conosco, Jesus Cristo. Ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de todas as armaduras de Deus. É o que veremos nesta 13ª lição. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, capítulo 6, verso 10a, diz que não podemos nos deter a nós mesmos na perspectiva do poder de Deus. Devemos esse excelso poder que nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo. João 15, verso 7, 1 João 3. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração e não é possível encontrar em combate, ou seja, entrar em combate, sem a cobertura tão preciosa da arma espiritual. Lucas 21, 36, a expressão orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, capítulo 6, verso 18, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Em síntese, a vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder de Deus. A exortação apostólica fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder de Efésios 6:10 diz que os crentes devem buscar essa força não neles mesmos, mas no Senhor Jesus, e por essa razão o apóstolo Paulo emprega o verbo grego na voz passiva. Olha esse palavrão, endinamoste, sede dotados de força sede fortalecidos, do verbo endinamamo, fortalecer em poder de,
vem de nós mesmos, mas é uma força externa do próprio Deus. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, João 15,5. A combinação pleonástica, força do seu poder, dá mais relevo ao pensamento, uma expressão que Paulo já havia usado na epístola, lá no capítulo 1, verso 19. Ele está falando sobre a força no campo espiritual, não sobre uma força física. O Senhor Jesus capacitou os cristãos pelo Espírito Santo para vencer todo o mal e toda a tentação interna. Os desejos da carne, toda a tentação externa, tudo aquilo que vem diretamente do poder das trevas. Essa capacitação envolve o discernimento, para compreender as astúcias malignas, segundo Coríntios 2,11, e também o poder sobre os demônios, conforme já está lá em Lucas, capítulo 10, os versos 17 e 19. Tenso, hein? Vamos para o tópico segundo, o conhecimento, conhecendo o campo da batalha espiritual, ou seja, o conhecimento do campo de batalha espiritual. A expressão ciladas do diabo, no verso 11 do capítulo 6, indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder deste reino é identificado como diabolos, que significa caluniador, acusador. Mateus 4,1, João 8,44, 1 Pedro 5,8, tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara os laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas das suas astúcias são, primeiro, confundir a mentira com a verdade, Gênesis 3, versos 4 e 5. Segundo, deturpar as escrituras, Mateus 4, 6. Terceiro, dissimular, induzir a dissimulação. Quarto, fazer falsos sinais, 2 Tessalonicenses 2,9. Fazer acusações, é o 5. 6, semear incredulidade. 7, promover ideologias anticristãs. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena, revestivos de toda a armadura de Deus. O santo apóstolo Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne, é contra o sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantêm os homens na mentira da escuridão. Nessa metáfora fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual. Ai, ai, ai. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipe das trevas desses séculos, hostes espirituais da maldade. Estes seres são caracterizados por 3 aspectos. Eles são poderosos. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipe das trevas. São líderes de anjos decaídos sob o comando do diabo. Exercem domínio. B. Eles são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Cuidado! Eles são astutos. C. São cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo o principado e poder e potestade e domínio. Glória a Deus! O crente precisa conhecer o seu campo de batalha espiritual para que possa guerrear contra o inimigo e receber a vitória. O apóstolo Paulo emprega escotos para se referir ao reino satânico. Ele especifica os principais agentes do reino das trevas e conclui dizendo que eles formam as hostes espirituais da maldade. Essa expressão, como nós já dizemos e voltamos a repetir, refere-se aos espíritos malignos, um termo presente também no pensamento judaico e também no pensamento do Novo Testamento. Essas hostes são comandantes dos exércitos de Satanás, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra quem temos que lutar, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder e revestidos da armadura completa de Deus. Conforme nos orienta Efésios capítulo 6, versos 10 e 11,
A expressão lugares celestiais ou regiões celestiais, no presente contexto, nos chama a atenção, pois parecem indicar o céu, o lugar onde Cristo habita, a morada dos crentes. No entanto, o apóstolo escreve contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, termo que aparece 5 vezes em Efésios e em nenhum outro lugar do Novo Testamento. Capítulo 1, verso 3, verso 20, capítulo 2, verso 6, capítulo 3, verso 10, capítulo 6, verso 12. Somente. Olha a exegese aí. No mundo antigo, as pessoas acreditam que o céu tinha diferentes níveis ocupados por uma diversidade de seres espirituais. Olha o contexto. No nível mais elevado, habitava Deus com seres mais puros, ou seja, as regiões celestiais podem significar onde Deus está ou onde estão os poderes espirituais. O sentido dessas palavras depende do contexto que elas aparecem. Oh, lição maravilhosa, tá top demais. Está gostando? Então vamos para o tópico 3, as armas espirituais indispensáveis ao crente. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. A. Cingindo os vossos lombos com a verdade, verso 14, retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Neste sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado, ou seja, a igreja, 2 Coríntios 3:8. B. Revestida a couraça da justiça, capítulo 6, verso 14, trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais, refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz, a parte C, capítulo 6, verso 15. Confeccionada em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade ao pisar. Refere-se à firmeza que o evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar Cristo. É uma sugestão de Romanos, capítulo 1, verso 16. D. Tomando sobretudo o escudo da fé, 6:16. Longo, retangular, feito de madeira e couro, o escudo protege o corpo inteiro dos dados incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas, rebeliões, tudo isso porcarias disparadas pelo demônio. Provérbios, capítulo 30, verso 5. Tópico E, ou subtópico, né? O capacete da salvação, capítulo 6, 17. Pesado, resistente, fabricado com bronze ou ferro, o capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 8 e 9. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante, segundo Timóteo 3,16, Hebreus 4,12. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, como Mateus sugere, no capítulo 4, do 1 ao 10, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás, na sugestão de 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4. As armas ao nosso dispor são indispensáveis para resistirmos os ataques das trevas e permanecermos inabalável. A vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza no poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não devem amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestidos na armadura de Deus. Queridos e queridas, essa lição implacável, tremenda e poderosa é fundamental para vencer todo o atrevimento do demônio e sua companhia. Deus abençoe a sua vida. Revista-se da armadura de Deus. Tempos difíceis são esses, porém, maior é o que está conosco. Deus abençoe a sua vida. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Beijo no coração.